Cópico, divisão ITBA. É um prazer ter vocês aqui conosco e vamos dar início agora à segunda edição da Semana de Engenharia aqui no Lar das Ideias Industriais, este que é carinhosamente chamado Atlas Cópico, né? O Lar das Ideias Industriais, porque o nosso foco realmente é engenharia. Nós somos uma empresa de engenharia que oferece soluções para os nossos clientes, tá? Só para te dar um pouco mais de informações sobre o que é o Grupo Atlas Cópico, é uma empresa de origem sueca, então nossa matriz é lá na Europa, e nós somos distribuídos pelo mundo inteiro, tem cerca de 40 mil habitantes, 40 mil funcionários no mundo inteiro, que no Brasil em torno de 1.500 funcionários. Então, é um time bem grande. Nós estamos situados aqui na região de Barueri, porém, também trabalhamos com home office e temos operações distribuídas pelo Brasil todo, onde a operação requer. Tá? O propósito desta semana em si é capacitar os nossos clientes e também quem está nos vendo aqui a conhecer as nossas ideias, impulsionar todo o nosso trabalho e, enfim, mostrar um pouco do impacto que nós temos com a sociedade. Enio, a palavra está contigo. Boa, ótimo. Legal, então. Obrigado aí pela introdução. Vamos começar oficialmente aqui. A gente vai destacar a minha tela agora. Vocês me falem aí se vocês estão conseguindo ver a tela cheia. Sim, eu e a estamos te apresentação. vendo. Tá? Ótimo. Então pode tirar o Teams. A gente tem um oráculo aqui, de vez em quando eu falo com ele e ele me ajuda, tá bom? Então, oficialmente, boa tarde a todos. Eu já havia falado, mas é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu acho que é a quarta vez que eu faço essa palestra na Semana da Engenharia. O Diego falou que é a segunda semana, mas é a segunda semana online que a gente tem, as outras foram presenciais. E, Leandra, espero que a gente consiga fazer a próxima aí também presencial, é muito mais legal. Como ela falou, eu gosto muito da interação e eu me sinto mais à vontade quando a gente faz uma palestra presencial, tá? Só explicando, a gente vai ter algum tempo da apresentação e depois a gente vai ter um tempo para as perguntas, mas podem me interromper, tá? Vocês podem levantar a mãozinha aí no Teams ou abrir o microfone e falar, tá? Eu gosto da interação. Eu gosto também de ter perguntas no meio da apresentação, que a gente não perde um pouco da ideia. Então, não se sintam acanhados. Qualquer pergunta que vocês tiverem, podem me interromper. Legal? Então, a palestra de hoje, eu vou falar um pouco da fábrica do futuro e um pouco da digitalização dentro dessas fábricas, tá? Como que a gente está trabalhando hoje, como a Atlas Copco vê a indústria 4.0 e como que a gente está se preparando para o futuro. Beleza? Show. Então, vou me apresentar oficialmente para vocês. O meu nome é Enio de Araújo Flecha Neto. Eu nasci em Belo Horizonte, eu sou mineiro, nasci em 1980, então eu tenho 41 anos hoje. Sou formado em Engenharia de Telecomunicações, também me formei em Minas, numa cidade que chama Santa Rita do Sapucaí. Me formei na faculdade chamada Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, e eu me formei em 2004. Trabalho na Atlas Copco desde 2015, tá? Eu entrei como gerente de projetos numa área chamada Centro de Aplicações, aqui da área de ferramentas. Em dezembro de 2015, eu passei a ser gerente de operações também no Centro de Aplicações. Em outubro de 2017, passei a trabalhar na área de marketing como gerente de produto. Em dezembro de 2018, eu comecei a função de gerente de desenvolvimento de negócios, né, Business Development Manager, de software, sempre trabalhando na área de software, tá? E o ano passado, em junho do ano passado, eu mudei novamente de função e passei a ser gerente de marketing digital e comunicações, tá? Porque em todas as palestras que eu faço, eu gosto de mostrar a minha trajetória dentro da Atlas Copco, para mostrar que eu já, nesses 7 anos aí de trabalho dentro da Atlas Copco, eu já passei por várias áreas, né? Eu não sei se o pessoal do RH já falou isso, mas a Atlas Copco tem uma cultura de fornecer
várias oportunidades para os colaboradores, tá? Então, ela tem uma missão interna de mais ou menos 85%, depois o pessoal de RH pode me corrigir, mas acho que é 85% das vagas em aberto ser preenchidas com colaboradores que já trabalham no grupo Atlas Copco, que hoje a gente está em 92%, se não me engano. Então, é muito legal isso, eu já trabalhei em outras multinacionais e eu nunca vi uma cultura de vagas tão estruturada como aqui na Atlas Copco. Beleza? Falando um pouco da minha vida pessoal, dos meus hobbies, eu gosto bastante de mergulhar, então eu mergulho bastante. Gosto de jogar pôquer para exercitar a mente. Sou corintiano, né? E sou muito de vídeos e séries, assisto bastante em casa com a minha esposa. Do que a gente vai falar um pouco hoje? A primeira, tendências da manufatura, tá? Como que a gente está trabalhando hoje essas tendências e nos preparando para o futuro. Falando um pouco da nossa área aqui de ferramentas, mais conhecido como ITBA, Industrial Technique, tá? E mostrar um pouco como que funciona hoje a linha de montagem. Legal? Vou tentar passar para vocês aqui como que está funcionando hoje e como que a gente ajuda os nossos clientes a melhorarem todo o processo deles de linha de montagem. Antes eu queria saber um pouco mais de vocês também, então eu peço para que vocês peguem os celulares de vocês, apontem para o QR Code, a gente vai abrir uma ferramenta que chama Mentimeter e a gente vai ter duas perguntas lá, tá? Oráculo, espera um pouquinho para eles pegarem o QR Code e depois bota a tela aqui para a gente ver as respostas. Então, peço que vocês peguem aí, façam a leitura do QR Code e respondam as duas perguntas, tá? Legal, então passa para cá para eu ver. Legal, a gente tem PUC, Anhanguera, a pergunta é qual faculdade vocês estudam? Unisa, legal. USJT. Quem respondeu o SJT aí, pode me explicar que faculdade que é essa? São Judas Tadeu? Universidade de São Judas Tadeu? É isso? Abram os microfones, pessoas, não fiquem com O vergonha. pessoal está muito acanhado. Sim, Ai, pelo gente, eu tava chat, ficando beleza. quietinha, São Judas, não cabia no espacinho que tinha. Oi, desculpa, não entendi, repete. Não cabia no espaço que tinha para escrever, mas Entendi, São entendi. Judas. São Judas, legal, ótimo, muito bom. Então, o São Judas, Unip, PUC, Anhanguera, Unital e Unisa. Legal. Mais alguém aí? Os retardatários? Quem está mandando mensagem aí, tá? Põe o Teams para não perturbe. Beleza, pessoal, vamos passar para a próxima, então. A próxima é um pouco mais voltada aqui para a palestra, né? Então, como vocês acham que será a linha de montagem do futuro? Tá? Mais tecnológica, com poucas pessoas e mais máquinas e inteligência artificial, legal. Mais tecnológica, com menos pessoas, boa. Vamos lá, mais resposta. Customizável, legal. Robótica, boa. 100% automatizada com interações entre máquinas e relatórios mais completos. Legal também. Vamos esperar mais uma resposta, né? A gente teve 6, não. Alguém tá com preguiça. Tá pensando. Mais alguém aí vai responder? Senão a gente passa. Beleza, vamos guardar essas respostas aí que a gente vai ver como que é a tendência da fábrica do futuro. Beleza?
Se já consigo aqui. Legal. Vamos falar um pouco, então, das tendências e ver se o que vocês responderam tá correto. Tá? Vamos falar um pouco da história da manufatura, das revoluções industriais. O panorama que a gente tem hoje está muito ligado à quarta revolução industrial. Então, se a gente está na quarta, a gente teve 3 revoluções antes dessa, e cada revolução teve um marco, tá? Cada revolução teve um marco histórico. A primeira revolução industrial, lá no início dos anos 1800, a gente teve um marco que foi as máquinas a vapor, tá? Então, antes das máquinas a vapor, a indústria como um todo era muito incipiente, a gente não tinha conglomerados igual a gente vê hoje, que são as fábricas, e depois da máquina a vapor isso começou a acontecer. Então, essa foi a primeira revolução industrial. A segunda revolução industrial, né, que foi ali no início de 1900, um pouco para frente, né, a gente tem um marco que é a produção seriada, né, produção em série. O Henry Ford conseguiu a fama dessa produção em série ali no início dos anos 1900, mas 30 anos antes já existia produções em série. A primeira que a gente sabe foi no Matadouro, em Cincinnati. Então, o Henry Ford só melhorou essa produção. E aí a gente vê também a importância do marketing, foi ele que ganhou a fama da produção em série. Passando para a terceira revolução industrial, ali em 1960, mais ou menos, tá? O marco da terceira revolução foi a automação, a automação industrial. Então, ali a gente começou a ter um pouco mais de inteligência na indústria, nas fábricas e nas linhas de montagem. Tá? E agora a gente está passando pela quarta. Tá? Confesso que a gente ainda não está na quarta revolução industrial, a gente não está trabalhando em cima dela. A maioria ali das indústrias tá o que eu falo entre a terceira e a quarta, então a gente está mais ou menos na 3,5 revolução industrial. Mas o que a gente tem na quarta revolução industrial é a digitalização, né? É o que a gente vai falar hoje. A gente não tem equipamentos ou tecnologias tão latentes e novas dentro da digitalização da quarta revolução industrial, mas o que acontece? Antes, na terceira, ali na automação, a gente tinha muitos sistemas independentes dentro das fábricas. Então, a gente tinha sistemas fechados que não se conversava com o outro. Então, por exemplo, a gente tinha um sistema ali de máquinas de estamparia que não conversava com o sistema da próxima linha de montagem, da montagem final, por exemplo, né? Ou a parte de motores. Hoje, o que acontece? A gente ainda tem esses mesmos sistemas, mas eles conseguem se comunicar entre eles, tá? Então, é mais ou menos isso que eu falo que é o marco da quarta revolução industrial. Os sistemas que antes existiam já na automação, hoje eles conseguem se interagir. E a gente vê a fábrica como apenas um grande sistema. Legal? Beleza, pessoal? Então, vamos ver como é que está a tendência, como que vai ser a fábrica do futuro, tá? Vamos ver se vocês acertaram ali nas primeiras respostas. Então, vai ter um aumento da flexibilidade e da escalabilidade. Então, a gente teve ali a resposta de customizável e isso está muito correto, tá? Há uns 10, 20 anos atrás, a gente tinha numa fábrica uma linha de montagem para cada produto. Então, numa linha de montagem automobilística, por exemplo, se naquela fábrica a gente montasse 4 carros, a gente teria 4 linhas de montagem diferentes. Hoje isso não acontece. Hoje o espaço, né, a área da fábrica ela é muito cara. Para você se montar uma linha de montagem, ela é muito cara. Então, o que começou a acontecer? Os sistemas começaram a ficar mais complexos. Então, hoje em dia, muitas vezes a fábrica tem uma linha de montagem e todos os modelos de carros, né, no caso, que são montados lá, são feitos na mesma linha. Então, ela é totalmente customizável, tá? Então, a gente consegue ter uma flexibilidade de montagem, vários produtos diferentes na mesma linha e a escalabilidade também. Hoje, todos os carros que saem da linha eles já estão vendidos, né? Antes a gente fazia carro para caramba e deixava nos pátios lá. A gente via pátios gigantes com um monte de carro lá parado. Hoje não, hoje a gente não tem isso. Hoje todos os carros que saem da linha eles já estão vendidos. Legal?
Outra área aqui que está sendo bastante modernizada, células totalmente automatizadas. Então, a gente vai ter bastante robô, bastante automação nas linhas, tá? Algumas linhas, por exemplo, a linha que fabrica motores, ela já é quase 100% automatizada, porque o tempo de tacto, o tempo da operação, ela é muito rápida, é muito baixo o tempo de tacto. Então, precisa se fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo, por isso elas são automatizadas. Se elas vão ser 100% automatizadas, as plantas, isso eu acho que não. Então, o fator humano ainda é muito importante dentro das plantas. Legal? E ainda vai continuar sendo. Robôs colaborativos. A gente tem dois tipos de robôs hoje. A gente tem os robôs de alta velocidade, de alta eficiência, que são aqueles maiores e que fazem as atividades muito rápidas. A gente precisa ter uma célula de segurança para esses robôs, a gente não consegue chegar perto. E a gente tem os robôs colaborativos. O que significa robôs colaborativos? São robôs que você consegue trabalhar junto com o operador humano na mesma estação. Tá? Então, ele auxilia esse operador nas atividades que ele precisa fazer ali em cada produto. Beleza? Então, está aumentando bastante a incidência desse robô hoje na indústria e nos próximos anos isso tende a crescer muito. Gestão de dados, tá? Aumento da velocidade e do uso da gestão de dados. Então, hoje em dia, a gente vem usando muito os dados, as informações que são geradas na linha para melhorar a qualidade, melhorar a eficiência, melhorar a produtividade, tá? A gente vai falar um pouco de rastreabilidade também. Há tempos atrás, só se usava dados numa linha de montagem para motivos jurídicos, tá? Principalmente a indústria automotiva, existem muita lei em cima da indústria. Então, eles precisam ter uma série de documentações, muitas vezes ter essa lei, ter essas informações por mais de 15 anos, tá? Caso venha ter algum acidente ou alguma coisa, eles precisam ter essa documentação de montagem. De uns anos para cá, eles começaram a ver que essas informações elas são muito valiosas e começaram a utilizar essas informações que são geradas na linha para melhorar a eficiência dessa mesma linha. Então, a gente vai ver um pouco como que isso funciona aqui na prática. Os sistemas de error proofing, que são sistemas à provas de erro, né? Hoje em dia, os maiores custos dentro de uma linha de montagem são custos de retrabalho. O que significa isso? O operador fez o trabalho ali, fez a atividade na linha, lá no final da linha da estação de qualidade, verificou-se que alguma coisa foi feito errado e eles têm que refazer aquela atividade. Muitas vezes eles precisam desmontar partes que já foram montadas no carro para chegar naquela área e refazer a atividade. Então, isso custa muito dinheiro. Então, os sistemas à prova de erro de uma linha de montagem hoje, eles são muito modernos e muito complexos. Legal? Isso também passa pela qualidade. Quando você tem que fazer um retrabalho, mas ele ainda continua dentro da fábrica, você consegue mitigar esse problema daquela falha, daquele erro. Quando o produto vai para a mão do cliente, isso ganha uma proporção muito maior. Então, os sistemas dessa área de qualidade também são muito modernos hoje em dia e tendem a aumentar essa tecnologia empregada nessas áreas, especificamente. Beleza, pessoal? Então, eu acho que todas as respostas que você deram lá atrás estavam corretas, né? Eu só acho ali que o 100% automatizado, eu acho que a gente não vai chegar no 100%. A parte automotiva de automação, eles vão, sim, substituir o operador ali em alguns pontos, mas, ao mesmo tempo, vão se criar outras funções, outras atividades dentro da planta. Então, as pessoas vão continuar trabalhando dentro da linha de montagem. Talvez não fazendo a atividade de montagem em si, mas gerenciando o sistema, gerenciando aqueles robôs e vendo se toda essa cadeia aí de automação está funcionando da melhor maneira correta. Beleza? Vamos falar um pouco agora da área de ferramentas, que é a área que a gente trabalha, que é onde a gente está hoje, tá? A gente está aqui nos estúdios Atlas Copco, o Diego já falou um pouco, a gente está hoje aqui em Barueri, na rua Aruanã, e todo o prédio é da área de ferramentas, e a gente se encontra aqui dentro do estúdio que a gente faz bastante vídeo, atividades, lives, né?
Então, muito legal o nosso prédio novo. Quem tiver interesse, entre em contato com o Diego e a gente pode agendar uma visita. Legal? Vamos passar agora um vídeo. Aí vocês me avisam aí se o som tá saindo. Know what this is? Or this? Well, it's hard to know before our innovative products and solutions have done their work. Atlas Copco provides world-class solutions for all kinds of high-precision manufacturing, from the smallest to the biggest. We even have systems that make it impossible to do a job wrong, and our customers love it. We call it error proofing, and they call it savings and quality assurance. New demands for lighter, energy-saving materials call for alternative fastening solutions to screws and bolts, like automated self-pierce riveting and gluing. Industrial adhesives are a lot more than simple glue. The word here is advanced. It may sound hard to believe, but we really are the only company to offer this incredible variety of technologies and solutions. A total solution, bringing things together. It's about creating value for clients. All the major aircraft makers, and lots of famous vehicle makers. Motorbikes as well as trucks. Those who manufacture rail and trains, ships and cranes. Mining and other heavy-duty industries. Factories making white goods, electrical and medical, computer and phones, all kinds of energy industry, just to mention a few. Are you ready? They use our tools and solutions every day to produce their products. And why? Well, go ahead and ask them. But I think it's because we focus on ergonomics, high quality, leading-edge software technologies, excellent service and support, listening to their needs, meeting new trends. All this through intense innovation. And we focus on long-term instead of short-term. Upgrade instead of replace. In short, to create value for our customers. We build things to last. What we call sustainable productivity. Need I say more? Show. Estão me ouvindo aqui de novo? Estão me vendo? Estamos te ouvindo, Enio. Boa, legal. Vamos voltar aqui então para a apresentação, tá? Vamos falar um pouco então da visão que a Atlas Copco tem da indústria 4.0. A gente tem um conceito específico da Atlas Copco, o conceito chama SCA, Smart Connected Assembly, tá? Vamos ver o que é isso. Boa. Legal, pessoal. Então, vamos falar um pouco do que a gente está passando hoje, tá? A situação que a gente se encontra no mercado, tá? A gente vem aí pipocando novas tecnologias. Os budgets estão muito mais limitados do que alguns anos atrás. Aumento do número de players, o que significa isso? Hoje antes a gente competia com algumas empresas, né, no ramo de software, e hoje existem muitas startups, muitas empresas menores competindo de igual para igual com empresas grandes, tá? Então isso mudou totalmente o modelo de jogo ali, o modelo do mercado, tá? E isso é uma coisa muito importante, a gente vem mudando.
um modelo de interface com nossos clientes. Antes a gente era só um fornecedor de ferramentas e hoje a gente está muito mais como parceiro que fornece soluções. Então a gente está mudando também esse conceito de fornecimento para os nossos clientes e isso é muito legal. Falando um pouco de como que os nossos produtos são criados, tá? Todos os nossos produtos, tudo que vocês vão ver aqui, eles são desenvolvidos dentro e baseado desses 6 grandes pilares, tá? Alguns equipamentos têm alguns pilares mais em evidência, outros menos, e outros produtos também trabalham outros pilares, então eles vão se completando. Mas todos os equipamentos que vocês virem aqui, se tiver a oportunidade de trabalhar com a gente ou conhecer os nossos produtos, vocês vão ver que todos são desenvolvidos dentro desses 6 pilares, tá? O primeiro pilar é o chamado Increased Uptime, que é o aumento de disponibilidade, tá? O que significa isso? É o tempo que a ferramenta, é o tempo do equipamento fica disponível para o cliente na linha. Então, quanto maior o tempo de disponibilidade, melhor para o cliente e melhor para a gente. Então, hoje, a gente não busca só fazer manutenções corretivas, a manutenção quando aquele produto está quebrado ou está com mau funcionamento. Hoje, a gente trabalha muito na manutenção preventiva, tá? Ou seja, a gente faz a manutenção ou corrige alguma coisa antes da ferramenta parar de funcionar. E é por isso que a digitalização e os sistemas de gestão são muito importantes hoje. Legal? Redução de defeitos, então foi o que eu falei, o aumento dos sistemas à prova de erros, de error proofing e de qualidade. Eles vêm crescendo muito, a tecnologia empregada nesse sistema são muito grandes, justamente para trabalhar esse pilar de redução de erro. Quanto menos erro na linha, melhor para o cliente, mais barato fica aquele produto e, consequentemente, para nós como cliente também, tá? Como comprador daquele produto é muito bom para a gente. Introdução de novos produtos. Falando um pouco, né, da introdução de um novo modelo de automóvel, por exemplo. Antes, há 10 anos atrás, todo esse processo de design, desde o início do design até o início da fabricação, demorava muito tempo, demorava 2, 3 anos. Hoje em dia, a gente consegue fazer todo esse processo em 6 meses. Por quê? Por causa da digitalização. A gente tem uma massa de dados muito grande, a gente consegue, ao invés de ter que criar mockups gigantes, bem trabalhosos e caros, a gente consegue criar modelos virtuais para isso. Então, mais uma vez que a digitalização vem melhorando o processo produtivo aí nas fábricas. Os outros 3 são bem mais intuitivos, então é um aumento da produtividade, eu acho que todo mundo busca aumento de produtividade. Interação humana, isso ainda vai ser muito importante, eu acho que vai ser importante ao longo dos anos aí. E hoje um outro pilar muito forte que a gente vem investindo muito em desenvolvimento é a sustentabilidade, aqui como redução de uso de energia. Hoje esse é um assunto que está muito em pauta e a gente tem muita gente trabalhando nesse pilar aqui de sustentabilidade. Beleza? Bom, falando um pouco do dia a dia, do nosso dia a dia aqui na Atlas Copco e falando especificamente da área de ferramentas, qual que é a nossa missão? O que a gente pensa quando todos os colaboradores vêm trabalhar todos os dias? Em ser o parceiro número 1 para soluções de montagem, tá? É esse o nosso foco, é essa a nossa meta. Como que a gente consegue isso? Trabalhando em 3 grandes grupos: qualidade, produtividade e eficiência. Primeiro, falando de qualidade, já falei um pouco, mas o que a gente busca dentro da qualidade é o tão almejado 0 defeitos. Se você conversar com qualquer pessoa que trabalha numa linha de montagem, ele está buscando 0 defeitos, tá? Então, como é que a gente faz isso? Aumento da qualidade do produto, redução de erro, transparência no processo. Esse é um ponto muito importante. A gente precisa saber exatamente como está sendo montado aquele produto, tá? E isso acaba trazendo muito benefício para a gente. Parece ser uma coisa óbvia, mas não é, tá? Mas não é. Isso vem melhorando muito ao longo do tempo, mas
ainda é um tabu ali e uma dificuldade muito grande nas linhas de montagens de hoje. Falando também um pouco de rastreabilidade, então a gente consegue rastrear qualquer atividade que é feita na linha de montagem e controle de todos os dispositivos conectados. A gente vai ver que todos os equipamentos hoje numa linha são conectados, eles estão de alguma forma se comunicando, tá? Falando um pouco de produtividade, foi aquilo que eu falei. O ideal é que todos os equipamentos nunca parem de funcionar numa linha de montagem. O minuto parado de uma linha de montagem é muito caro, é muito alto, tá? Muito alto mesmo. Mais de 100 mil, 200 mil reais, é muito alto, principalmente numa indústria automotiva. Então, o que a gente busca? Linhas de montagem sem paradas, liberação automática do produto, isso é uma coisa muito importante, a gente vai ver como que isso funciona, otimização de processo de produção e diminuição de retrabalho, isso é um foco muito grande também nas indústrias de hoje, principalmente nas mais maduras. E o outro ponto muito importante é a eficiência, claro, redução do tempo de produção. Flexibilidade dos equipamentos, a gente falou um pouco sobre isso, soluções escaláveis, onde você começa de uma maneira mais simples e ao longo do tempo, né, ao longo da evolução daquela marca ou daquela linha de montagem, os equipamentos vão sendo acoplados ali, acessórios, e você não precisa mudar aquele sistema que você tem hoje para comprar um mais moderno. Você simplesmente vai escalando o sistema que você já tem lá. Isso é uma coisa que a gente faz muito bem, a Atlas Copco trabalha muito bem nesse sentido. E a otimização do recurso. Todo mundo sabe aqui que as coisas hoje estão muito caras e quanto mais eficiente a gente tiver um recurso, melhor. Isso é uma outra coisa que a gente vem trabalhando muito próximo dos nossos clientes. Legal? Então, falando um pouco dos softwares que a gente trabalha aqui na Atlas Copco, hoje a gente tem soluções e sistemas para qualquer tipo de linha. Então, a gente tem linhas mais simples, no caso, estações de montagem. A gente tem células de montagem também, soluções para células de montagem. Soluções para linhas um pouco maiores. Soluções para fábricas inteiras, né, para plantas inteiras. E soluções para grupos de plantas. Então, hoje a gente tem sistemas que gerenciam mais de uma planta daquele determinado cliente e você consegue comparar, por exemplo, informações de uma planta com a outra. A gente tem casos que a gente monta o mesmo produto em duas plantas diferentes. O cliente, o parceiro no caso, ele pode comparar como que está sendo a produção em uma planta e com a outra, porque uma é mais eficiente com a outra. A gente consegue ter essa resposta analisando dados. Beleza? Aqui alguns tipos de sistemas que a gente tem trabalhado, tá? A gente tem a SQS e o Smart AMS, que são sistemas de rastreabilidade. A gente tem o TUSNet 8, que também faz um outro tipo de rastreabilidade e complementa ali o SQS 3. A gente tem o Quality Assurance, que é um sistema que trabalha na linha de qualidade, tá? Então, trabalha especificamente com a linha de qualidade. E a gente tem os sistemas de serviços, que se chama Outer. Esse sistema aqui que faz as linhas de tendência e nos falam quando que aquela ferramenta pode vir a ter algum problema. Então, ela cria uma linha, ela cria um gráfico e fala, olha, essa ferramenta ainda está funcionando, mas daqui a alguns dias ela pode dar um problema. Então, a gente tem essa inteligência artificial embarcada nos nossos sistemas e aí a nossa equipe que fica dentro da fábrica, ela consegue ir lá naquela ferramenta, fazer o ajuste necessário e impedir que ela pare de funcionar, assim travando a linha do cliente. E aí você já sabe o que pode acontecer. Então, a gente tem uma equipe de serviços muito grande, que é a equipe de pós-vendas. Então, a gente vende o produto, implementa a solução, e depois a gente tem equipes que ficam 24 horas dentro da fábrica do cliente, apenas cuidando dos sistemas que são implementados. Tá? Então, a gente tem um grande ecossistema dos nossos sistemas dentro do cliente, e eles são todos interligados. A gente vai ver como que isso funciona daqui a pouco. Beleza, pessoal. Então, aqui a gente tem uma visão bem simples de todos os tipos de equipamentos que a gente tem hoje
dentro da Atlas Copco e dentro das soluções que a gente fornece. Então, vocês podem ver que a gente consegue, aqui exemplificando uma linha de montagem, mas aí generalizando para todas as linhas de montagens aí possíveis, trator, avião, linha branca, linha de montagem de micro-ondas, fogão, geladeira e qualquer linha de montagem que vocês porventura conheçam, a gente consegue fornecer sistemas que montam aí todas as atividades ou todas as estações ou todas as necessidades que o cliente tem ali dentro daquela linha, tá? Então a gente tem aí uma série de tipos de ferramentas. Esse é o chão da fábrica, então a gente tem todas as ferramentas trabalhando no chão da fábrica. A gente vai falar um pouco de um equipamento que chama PowerFocus 6000. Ele faz o elo ali junto com aquele SQS3 que eu montei, o elo entre os sistemas superiores, que são os sistemas de controle. Todas essas ferramentas aqui, elas geram dados, então são ferramentas que têm uma tecnologia embarcada muito grande e elas estão 100% do tempo que elas estão em utilização, elas estão gerando dados, tá? Essa massa de dados, ela passa pelos nossos sistemas de controle e chega nos nossos bancos de dados ali, no nosso armazenamento de informações 24 horas por dia, tá? Então, esse aí é um pouco do fluxo que acontece a informação. Vocês vão ver direitinho como é que isso funciona de uma maneira mais detalhada. Beleza, vamos fazer aqui uma parte mais visual para ficar mais fácil. Então, a gente simulando aqui uma linha com 6 estações. A gente tem, no caso, um equipamento que chama PowerFocus 6000. Esse é o core, é o coração do nosso sistema. Ele consegue gerenciar ou controlar 6 ferramentas diferentes ao mesmo tempo, tá? Ele controla essas ferramentas de maneira virtual. Então, no caso aqui, a gente tem 6 estações dentro da linha e um equipamento só está gerenciando toda a montagem dessa linha. Ela pode estar em alguma estação específica, esse equipamento, esse PowerFocus 6000, ou ele pode estar dentro de algum escritório, não tem problema. Todos os equipamentos estão ligados ou via cabo ou via Wi-Fi dentro da fábrica. Então, eles estão 100% conectados aí e gerando dados 100% do tempo que eles estão em funcionamento, tá? Então, aqui, mais ou menos exemplificando o que a gente falou, a gente tem uma série de produtos aí passando na linha de montagem, cada cor representando um tipo de modelo diferente, né? E uma linha só produzindo, no caso, carros, mas produzindo uma série de modelos de carros diferentes. Não só modelos, como uma série de opcionais também, né? E como que isso funciona? O operador precisa saber o que ele vai montar, ele recebe um papel ali e ele fica ticando o que ele faz? Você pode perguntar. Há uns 10 anos atrás era assim, mas hoje não. Hoje o operador, ele é contratado pela fábrica, no caso, pelo cliente, por uma montadora, ele faz um treinamento não do carro, não de montagem do carro, das operações, e sim no sistema de controle que a gente tem implementado na linha. Ele precisa saber como que o sistema funciona, porque toda a montagem que ele precisa fazer é o sistema que vai falar para ele, tá? E como que isso funciona? Aqui no caso a gente está simulando uma estação, a gente tem um skid e um produto, o skid chega ali na estação, o sistema já verifica que carro que é aquele, o sistema recebe a informação via ou RFID, ou algum sensor, ou scanner, tem uma série de possibilidades aí para receber a informação do produto, mas a informação é captada de maneira automática do produto, toda essa informação vai para o sistema ali que eu falei que chama SQS, ele processa essa informação, ele mostra para o operador todas as atividades que ele tem que fazer naquela determinada operação ali naquele carro, ele mostra para ele todos os lugares que ele tem que apertar o parafuso no caso, e ele também fala a ordem que esse operador tem que fazer, tá? Aqui a gente está vendo todos os pontos em azul, então ele tem 4 apertos para fazer, mas normalmente o azul é o que ele tem que apertar naquele momento, e os outros 3 aparecem em cinza. Se ele aperta de uma maneira correta aquele parafuso, ela passa a ser verde,
e aí ele passa para o próximo fica azul. Se ele apertar de uma maneira incorreta, aquele parafuso vai ficar vermelho na tela do operador, e aí ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa. Ou ele vai chamar um supervisor, ou ele vai refazer o aperto, ele desaperta aquele parafuso e aperta de novo, ou ele deixa aquele aperto ali errado ou não feito para uma próxima estação na frente, que é a estação de retrabalho no caso, fazer esse aperto novamente. Esse sistema passa todas as informações para o nosso PowerFox 6000. O PowerFox 6000 está controlando a ferramenta e ele também, de maneira ali, pelo Wi-Fi ou pela internet, ele manda todas as informações de aperto para a ferramenta que está na mão do operador. A ferramenta recebe as informações e o único trabalho que o operador tem para fazer nesse tipo de montagem é apertar a ferramenta no parafuso correto. Todo o resto do trabalho é o sistema que faz, no caso, a ferramenta. Então, a ferramenta que sabe a força que ela tem que dar ali naquele aperto, a ferramenta já sabe quando que ela tem que parar, determinados parâmetros ali para cada operação, e ela vai parar quando ela tem que parar, e vai só devolver a informação para o operador. Ele pode receber a informação ali, uma luz vermelha, e falar, olha, esse aperto foi mal feito por algum motivo. A gente tem esse tipo de informação de tecnologia de já chegar esse tipo de informação para o operador. No caso, a rosca do parafuso está ruim. Pela informação que essa ferramenta entregou para o processo e pelo tipo da curva que esse aperto fez, o sistema já sabe qual que é o problema que está sendo enfrentado ali, tá? Então, hoje em dia está muito fácil para o operador trabalhar numa linha de montagem. Falando um pouco dos produtos, a gente tem vários níveis de tecnologia dentro de cada ferramenta. Então, a gente tem uma ferramenta mais simples, que ela simplesmente para quando ela tem que parar ali, determinado torque que a gente deu, ela para, né? Essa é a mais simples que a gente tem. Opa! Problemas técnicos aqui na apresentação. Boa. Então, voltando aqui, né? Essa é a ferramenta que a gente tem mais simples. A gente tem uma ferramenta intermediária, que ela já começa a entregar um pouco mais de informação para o sistema. Então, ele entrega, por exemplo, qual foi o torque que parou, tá? E se esse aperto foi ok ou não ok, ou seja, foi bem feito ou foi mal feito, tá? E tem a ferramenta mais moderna que a gente tem hoje no mercado, que ela gera muita informação para o sistema. Então, ela consegue, assim que ela vai apertando o parafuso, ela vai enviando informações do torque, ele vai criando uma trajetória desse aperto, tá? Então, a gente consegue, com isso, saber se o operador está apertando, saber se o operador, além de apertar a ferramenta que está ali parafusando aquele parafuso, se ele está dando um torque com o braço, por exemplo. Então, a gente consegue verificar isso, a ferramenta tem um giroscópio, igual que a gente tem no celular hoje, e ele sabe se a ferramenta está tendo um movimento, se a ferramenta está inclinada. E aí, com isso, a gente consegue ajustar a força, né, o torque que é dado na ferramenta, e com isso fazendo com que a maioria dos apertos que são dados deem ok, né, que é o que a gente fala, que é feito da maneira correta. Então, hoje a gente tem informações sendo recebidas aí 100% do tempo. Falando um pouco dos acessórios que a gente tem hoje. Hoje um acessório muito legal que a gente tem nas linhas é um sistema que chama ILT, tá? Ele cria uma gaiola, uma região virtual dentro daquela estação. Então, aquela ferramenta que está atrelada a esse ILT, ela só vai funcionar quando estiver dentro dessa gaiola. A gente chama ele de cabo virtual, tá? Então, o que isso impede? Impede que o operador pegue uma ferramenta de uma estação e faça aperto numa outra, ou faça aperto num lugar diferente, né? Esse sistema também consegue ver
pelos sensores que ela tem, se a ferramenta está horizontal, vertical, se ela está inclinada de alguma forma, e com isso a gente consegue também fazer com que ele só fique habilitado, a ferramenta só funcione, se ela estiver em cima do parafuso correto que ela tem que apertar, tá? Fora isso, o operador pode apertar qualquer outro parafuso que a ferramenta não vai habilitar, ele vai apertar e a ferramenta não vai movimentar. Falando um pouco do sistema de qualidade, né? Todos os sistemas são interligados, então vamos supor que essa... não, tem a parte do braço de reação. Se a ferramenta ela é muito pesada, a gente tem acessórios também para fazer com que o operador não tenha que segurar esse peso, essa ferramenta mais pesada por longos períodos, né? Normalmente o operador fica 8 horas ali trabalhando e isso faz com que ele fique o que a gente fala de gravidade zero, a ferramenta com gravidade zero. Então, ele não precisa ter esse fardo de ficar segurando a ferramenta durante 8 horas. O braço faz isso por ele. Aí sim, falando um pouco do sistema de qualidade. Então, todas as atividades que o operador fez na linha, ele sobe para o sistema e esse sistema de qualidade recebe também essas informações. Então, o operador, quando vai fazer uma vistoria, ele está seguindo um sistema e uma rotina que a gente fala que já está pré-definida para ele. Então, ele vai ver ali o que está acontecendo, ele vai olhar se aquela atividade que está falando que foi feita de uma maneira correta, se foi mesmo, ele faz essa verificação. E se tiver tudo funcionando da maneira correta, ele vai dar o ok ali no sistema e passa para a próxima atividade. Então, todos os sistemas estão interligados e trocando informações ali de uma maneira online, né, em tempo real. O meu tempo aqui, vamos agilizar um pouco. E todos esses equipamentos que eu mostrei gerando dados e mandando dado para a nuvem, tá? Ou dentro do nosso banco de dados. Esse é mais ou menos o sistema que a gente tem hoje trabalhando, tá? Mostrando um pouquinho aqui como que funciona esse fluxo, tá? E o que a gente consegue controlar com esse sistema. Então, hoje, né, o que a gente chama de gestão SAMS, né, que é o Smart Manufacturing System. Ele controla o programa de cada parafuso, tá? Então, cada parafuso que é montado numa linha de montagem, ela tem o seu programa específico. Esse sistema tem configurado todos os programas e ele passa para o operador e para a ferramenta sempre o programa correto. O operador hoje não se preocupa com isso. O operador hoje ele trabalha de uma maneira muito mais eficiente, muito mais leve. Antes, alguns anos atrás, ele tinha que saber todas as atividades que ele tinha que fazer naquela operação. Mudou o carro, mudou o produto, ele tem que saber todas as atividades que ele tinha que fazer naquele produto. Ele trabalhava com uma responsabilidade muito grande. O estresse daquele operador era muito alto por causa disso, e a gente tinha vários erros. Hoje não, hoje o operador trabalha muito mais leve. Vários alarmes, então a gente tem também sinais sonoros para o operador saber o que está acontecendo na linha, tá? Isso varia de planta para planta, mas todos eles têm códigos sonoros para passar para o operador o que está acontecendo, os alarmes. Banco de dados, tá? Normalmente a gente tem ali um servidor do sistema que está comunicando com o MES, que é o servidor geral da planta. Para quem não conhece, né, o MES é Manufacturing Executing System, e ele controla toda a planta, não só a linha de montagem, mas controla a logística, controla a entrada e saída de produto, controla o estoque, controla tudo, tá? E quanto mais informação o MES tiver, melhor. A gente sabe, via o Smart AMS, no caso, todas as identificações do produto ali na hora. O produto entra na estação, o operador já sabe que produto é aquele que está lá. Ele não precisa procurar, ele não precisa verificar se é aquele mesmo que ele está achando, ele não precisa chamar o supervisor, o sistema já fala para ele qual produto que tem ali na estação. E toda a documentação de aperto, tá? A lei hoje demanda que a planta precisa armazenar durante 15 anos as informações de processo de produção, tá? Antes era feito por papel. Imagina aí, plantas que a gente tem, que montam 3.000 carros por dia.
Imagina a quantidade de papel que essa planta gerava, tá? Eles tinham que ter vários galpões gigantes para armazenar só papel. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem um sistema muito mais eficiente que armazena toda essa documentação, todos esses dados. E a gente tem interfaces que o cara coloca o ID do produto ali, em segundos ele consegue receber todo esse material. Antes, imagina o cara para procurar um carro que foi feito há 15 anos atrás, há 12 anos atrás, demorava alguns dias. Hoje não, está na tela ali dele, em poucos segundos ele tem essa informação. Então o sistema está muito mais eficiente. Aqui algumas coisas que eu falei, né, os valores de benefício. Então ele controla toda a linha. E esse sistema ele trabalha com dois grandes pilares, por aqueles pilares que eu falei: redução de defeito e aumento da produtividade. São os grandes pilares que o sistema de rastreabilidade trabalha. Falando um pouco aqui do sistema, então só mostrando como a informação navega, tá? Então ele sai do MES, vem para o servidor do sistema, esse servidor do sistema recebe a identificação do produto e manda para aquela estação todas as atividades que tem que ser feita naquele produto, tá? O operador recebe isso, a ferramenta recebe isso, faz o aperto deu ok, foi feito corretamente, essa informação volta para o servidor. Opa! Essa informação volta para o servidor. Uma coisa. Aqui. E o servidor passa novamente essa informação para o MES. Então, o MES, o sistema primordial da planta, recebe o aperto daquele produto em tempo real. Então, o presidente daquela planta, o supervisor, o gerente ali do computador dele do escritório, consegue saber exatamente o que está acontecendo na planta. Qual é o tempo daquela determinada atividade, quantos carros estão sendo feitos, que carro foi feito, qual que foi o último carro, qual que foi o gargalo, né? Isso é muito visto, qual que é a estação que está atrasando a linha, por exemplo, e aí a gente tem que trabalhar aquela estação. Então, você consegue melhorar muito a qualidade da produção processando esses dados e analisando. E hoje, a gente tem, no mundo todo, acho que aqui vai aparecer 80 mil sistemas em funcionamento, tá? Esse número está um pouco desatualizado, hoje a gente tem mais de 120 mil sistemas em comunicação, em trabalho hoje no mundo todo, tá? Hoje a gente está presente em quase todas as plantas do mundo, né? Falando um pouco da produção automotiva. Então, em quase todas as plantas do mundo tem alguma ferramenta Atlas, e 3 em cada 10 carros feitos no mundo são feitos com só ferramentas Atlas, 100% feita com ferramentas Atlas. Beleza, pessoal? Deu uma corrida aqui no final, mas é isso. Quanto tempo? 5 minutos. Atrasei um pouco, mas foi culpa do Diego, tá? A gente nem O Diego sentiu falou muito. esse atraso todo que você está falando. Joga aqui. Vamos passar para as dúvidas? Alguém tem dúvida aí, pessoal? Eu acelerei minha parte, viu, Enio? Não foi minha culpa, não. Sei. Eu coloquei aqui no chat, caso as pessoas tivessem dúvidas, tanto para jogar no chat ou levantar a mãozinha para perguntar. Não se sintam acanhados, podem falar se vocês quiserem abrir o microfone e fazer pergunta. O Enio adora conversar. Ele vai se sentir muito mais confortável se vocês falarem mesmo. Normalmente eu tenho um pouco mais de tempo, né? Eu falei muito rápido, porque 45 minutos é muito pouco. Então não deu tempo de interagir, mas quem quiser participar e falar um pouco, tiver alguma dúvida, pode falar. Sim, inclusive, enquanto as pessoas, né, veem se tem alguma pergunta, a gente vai, não sei se o Fidelis entrou aqui, eu lembro que a Nath tinha comentado sobre falar um pouquinho da experiência do Fidelis conosco. Não, o Fidelis está aí desde o você está início, por com aí? certeza, né? Tudo bem, Fidelis? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Enio.
Tudo bem, estou O aqui. Fidelis, vou fazendo uma breve introdução aí, o Fidelis é um colaborador da Atlas Copco e eu vou deixar ele falar aí um pouco da trajetória dele, como é que foi aí? Exatamente. Obrigado, Enio, pelas explicações, obrigado pela oportunidade de participar aqui. É isso, pessoal, eu me chamo Fidelis, né? Eu sou formado em engenharia industrial, tenho pós-graduação em automação e atualmente eu faço engenharia mecânica, tá? O ano passado eu tive a oportunidade de participar da Semana da Engenharia aí no Lar das Ideias Industriais. Tive bastante interação com todas as áreas, principalmente com o Enio, né? O Enio de todas as palestras, o Enio é o mais comunicativo. E a partir das palestras... Interagiu bastante, né, Fidelis? Sim, no ano sim. passado. Sim, a gente conversou bastante, nós tivemos bastante interação. A partir das palestras, então, eu tive acesso às vagas, que até o pessoal do RH coloca aí um pouco mais para o final, eles colocam um QR Code aí, os links, para o pessoal ter acesso às vagas. Acho que é importante, né, acompanhar essas vagas aí da Atlas, sempre dar uma olhadinha lá, porque às vezes a gente encontra uma vaga com o nosso perfil, se candidata, né, e acaba dando certo, como aconteceu comigo, né? Hoje eu trabalho na parte comercial da Atlas Copco, lá no Customer Care, junto com o Enio, aí em ITBA, e é uma experiência incrível, todo dia é aprendizado constante, né? A gente tem a oportunidade todo dia de se desenvolver, de aprender, tanto hard skills, né? Tanto habilidades, quanto se desenvolver como pessoa, né? Isso é muito importante. Eu acho que para as pessoas que estão estudando engenharia aí, né? Para as pessoas que estão na faculdade, eu acho legal sempre ter essa cultura de aprendizado, né? Porque o Enio tinha comentado um pouco mais cedo na palestra aí que as empresas, elas não vão deixar de existir pessoas, apesar de muita conexão, apesar de muita robótica, não vai deixar de existir pessoas, né? E com esse cenário de modernização, indústria 4.0, eu acho que é muito bacana a gente aprender todo dia, né? E a Atlas Copco, ela tem esse perfil essa cultura, né, de aprendizado e de desenvolvimento. Então, se vocês têm esse perfil aí de aprendizado, fome por aprendizado, fome por se desenvolver, um perfil comprometido e colaborativo, eu acho que a Atlas Copco é o lugar certo para vocês e eu espero encontrar com algum de vocês aí nos corredores da Atlas. Boa. Parabéns, né, Fidelis? A gente conversa bastante todo dia aí, diariamente, mas foi um case muito legal e obrigado aí por divulgar toda a trajetória. Espero que a gente esse ano tenha mais uma trajetória dessa magnitude aí igual a sua. Muito legal. Com certeza. Estamos todos torcendo por vocês aí que estão nos assistindo. Obrigado, Fidelis. Obrigado, viu, Enio? Eu coloquei, assim como o Fidelis falou, coloquei o link de vagas para vocês poderem não só se cadastrar em vagas que a gente tem aberto, mas também deixar salvo o seu currículo, caso surja, né, vagas que sejam do seu interesse, para que vocês fiquem de olho lá no site, porque é sempre bom a gente estar antenado no que está acontecendo, né? Não então, tem um QR Code, Leandra? Tenho um QR Code, sim. Eu vou Coloca no ele... chat ou coloca na tela para o pessoal pegar. Certo. Mas, assim, de antemão, eu agradeço demais por vocês terem participado. E fico muito feliz que o Fidelis possa, né, compartilhar com a gente esse case de sucesso. É muito bom ter ele aqui. A interação foi, com certeza, parte essencial, né, do processo, a interação dele aqui na Semana da Engenharia, a gente vê como faz mesmo diferença para a gente essa interação. Ganhou um prêmio, né? Mais participativo, ganhou um prêmio.
Sim. Foi. O ano passado teve um prêmio que eu ganhei por participar. Eu É lembro. isso legal. Só para complementar, Leandra, desculpa te interromper, mas se vocês quiserem fazer alguma conexão comigo pelo LinkedIn, é Fidelis Stelletti, né? Tá aí no chat, eu jogo para vocês, e lá a gente pode se conectar e conversar bastante. Sim, estou deixando aqui, então, também o QR Code, tanto para vocês responderem a nossa pesquisa, quanto para vocês cadastrarem um currículo de vocês, para quem sabe vocês serem um desses cases de sucesso para a gente, igual o Fidelis foi. Agradecer, Sim. né, ao Enio por estar aqui, o Diego por essa introdução. Não falou muito, Diego, pode ficar tranquilo. É que a gente começa a Encheu conversar o um saco pouquinho, dele. Sim, mas foi bom. tranquilo. Mas foi bom ter vocês aqui, Só agradeço falando aí, demais. a gente sempre tem muitas vagas em aberto, em vários setores, vários tipos de funções. Eu tenho, na minha equipe, por exemplo, algumas vagas em aberto aí. Então, entrem lá. Se quiser, falem comigo. Acho que todos nós estamos aí no LinkedIn. Então, nos procurem lá, façam perguntas, tirem dúvida e entrem aí no banco de dados de vagas e vamos ver se a gente consegue multiplicar os Fidelis aí esse ano também. Sim, e tem outras, ainda tem uma outra palestra amanhã, espero que vocês tenham aproveitado, né, toda essa semana, da Semana da Engenharia, a gente está realmente abrindo as nossas portas da Atlas para que vocês conheçam os nossos produtos, os nossos serviços, as nossas pessoas, espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para a gente. Obrigado, Enio, pela sua participação, obrigado, Diego, pela ajuda, obrigado, Fidelis, pelo seu depoimento, e obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, Fiquem à pessoal. vontade para entrar em contato conosco, caso vocês tenham alguma dúvida posterior, né? Às vezes a dúvida não surge na hora, mas quero só agradecer. Obrigada demais por todos estarem participando do projeto. Obrigado, Tchau, pessoal. pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa Até mais. quinta-feira para Tchau. vocês. Até mais.